Boa tarde, meu nome é Francesca Mondadori, sou a primeira aprenda da 23ª região. E bem, levando em consideração que a maioria dos municípios de minha região são banhadas pelo oceano, o trabalho que desenvolvi foi sobre os trajes de banho. Inicialmente, os banhos de mar eles eram terapêuticos e indicados pelos médicos, pois eles afirmavam que eram eficazes na aceleração do metabolismo celular, na regularização da pressão sanguínea e na melhoria do sono. Então eles eram diuréticos, antialérgicos e sedativos, além de curar artrites e reumatismos. Para que isso acontecesse, o sal e o iodo marinhos deveriam permanecer em contato com a pele, contato com o corpo, o maior tempo possível. Os primeiros a acatarem essas prescrições médicas foram os descendentes dos colonos alemães, que iam até o litoral em caravanas de carretas de bois, visto que no norte da Alemanha estes banhos eram muito comuns. As pessoas banhavam-se em trajes feitos de fazenda grossa, que são a lã, flanela ou algodão. As cores eram sóbrias, preferencialmente preta. As mulheres utilizavam vestidos longos com pesos costurados à barra para evitar que as saias de seus vestidos elas flutuassem. No início do século XX, o traje ele se tornou mais confortável. Um calção bufante com uma túnica por cima, de cor escura, a fim de não permitir a visualização do corpo. E continuavam a ser confeccionados nos tecidos grossos. Nessa época, na beira da praia de Tramandaí, havia biombos que eram construídos pelos hotéis, como um local de troca de roupa aos seus hóspedes. Cada hotel conduzia os seus hóspedes em carretas puxadas por bois ou cavalos, porque Tramandaí, diferente das demais praias do litoral norte, desenvolveu-se longe da praia. Nessa época, havia 2 horários específicos para o banho, que eram às 5 horas da manhã e às 16 horas. Mais tarde, com a popularização dos esportes, como natação e mergulho, os costumes eles foram gradualmente sendo modificados e as roupas de banho foram se adequando para proporcionar maior liberdade de movimentos. Então, em 1930, essas roupas foram se adequando. As terapias pelas águas agora eram acompanhadas pelo benefício da luz solar, que é a maior fonte de vitamina D. Então, somados à moda do corpo bronzeado, os trajes eles se tornaram menores, com uma pequena saia disfarçando o shortinho. E isso era uma peça única. Por volta de 1940, os trajes eles se tornaram mais curtos e mais justos. Já existiam os modelos em 2 peças femininos, deixando aparecer uma pequena faixa do abdômen acima do umbigo. Porém, os trajes de peça única ainda predominavam. Agora, eles ganhavam um colorido especial e uma textura mais fina em elanca. Segundo alguns relatos, o tamanquinho de madeira ele era corriqueiro. Em 1946, o francês Louis Réard cria o biquíni, que é um traje de 2 peças revolucionário para a época por mostrar o bumbum e o umbigo. Um fato pitoresco que eu encontrei na minha região dessa época foi de uma veranista que apareceu à beira-mar de biquíni e ela foi escoltada até em casa por um guarda. E quando ele foi questionado do porquê, apenas disse a ela que eram normas. Esse guarda
Eu ouço histórias desde pequena sobre ele. Ele era chamado de João Ronda, porque ele fazia rondas na cidade de Capão da Canoa. O biquíni, só mais um fato, o biquíni, ele foi aceito no Brasil na década de 60, porém em todo o nosso território o seu uso ele foi proibido pelo então presidente, o senhor Jânio Quadros. Como o Jânio renunciou, a sua proibição ela caiu por terra, mas é somente na década de 70 que o biquíni ele ganha notoriedade. Foi um pouco difícil de trazer para vocês em minhas entrevistas, as pesquisas em minhas entrevistas sobre esses primeiros trajes. A maioria sobre as informações que eu estou trazendo a vocês vem deste livro. E caso vocês queiram olhar, aqui tem fotos de praticamente todas as épocas. Já na parte de 1950 começa a se tornar mais divertido, porque aí eu já tenho relatos de entrevistas que eu fiz. Em 1950, os trajes eles ganharam mais graça nas cores pastéis, já apresentando modelos sem alça no estilo Tomara que Caia. Eles se tornaram mais justos ao corpo, sendo alguns modelos em forma de short ou saia. Segundo alguns relatos das entrevistas, já havia as toucas de borracha e as toucas de fio de ráfia. Este não é um fio de ráfia, porque infelizmente eu não consegui fazer com o fio de ráfia. Então eu acabei fazendo com uma linha, mas é para mostrar para os senhores. O fio de ráfia é um fio de borracha também, que é bem fininho, às vezes é difícil de realmente fazer com ele. Na década de 1960, as duas peças elas tomaram uma forma um pouco mais diminuta, agora levemente abaixo do umbigo. Aqui. Levemente abaixo do umbigo. A elanca fina foi sendo substituída pela lycra, que é um tecido mais leve e aderente ao corpo. Em 1970, os biquínis eles vieram com cores vibrantes e estampas variadas, tendo na parte superior modelos e recortes diferentes. Os modelos em lycra continuaram, mas também deram espaço ao tecido de algodão e às confecções em crochê. Como a maquiagem faz parte dos diversos eventos, faz parte do traje, da vestimenta, em diversos eventos sociais, assim também o bloqueador solar, o protetor solar, faz parte dos trajes de banho. Os filtros solares, eles surgiram no fim dos anos 70 e no início dos anos 80. Até então, havia somente os chamados bronzeadores. E muitas pessoas, para não gastarem com esses cosméticos industriais, faziam seus próprios bronzeadores com produtos caseiros. Alguns desses produtos eram refrigerante de cola, limão, beterraba, urucum, figo ou cenoura, misturados a margarina, óleo para assadura de bebê ou óleo de amêndoas. Esse aqui é óleo com urucum. Nos anos de 1980, os maiôs e biquínis, eles vinham com modelos e recortes diferentes, bem coloridos e tendo modelos que eram cavados até a linha da cintura, nas pernas. Alguns modelos como tangas, a delta, fidental e o sunkini. Em 1990, o traje de banho, os maiôs, eles voltaram a ter maior aceitação por causa dos efeitos nocivos provocados na pele pela exposição aos raios solares, mas não tirou o lugar do biquíni.
mas não tirou o lugar do biquíni. No fim dos anos do século XX, o traje, ele vinha acompanhado agora do lacinho para fora do short, que virou uma febre, e com a tecnologia crescendo, as inovações foram tantas que permitiram estampas de melhor qualidade, drapeados e até transparentes. No ano de 2000, os tecidos eles secam mais rapidamente e são misturados com brilhos, pedrarias e cordas. Para representar os trajes de 2000, eu trouxe o primeiro traje de banho da minha irmã, o primeiro traje de banho do meu irmão e o meu. Desde então, não houve grandes mudanças, nem de modelos, nem de tecidos, mas um grande convívio com a variedade já existente. Eu gostaria, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, que a liberdade vem quando você se aceita, porque se amar é a coisa que há de mais lindo nesse planeta e irradia a luz dos olhos. Essa foi minha amostra, eu espero que vocês tenham questionamentos para me fazer e já gostaria de convidá-los, eu gostaria muito mesmo de convidá-los para voltarem no tempo e fazerem uma foto antiga. Obrigada!